Olá, hoje falaremos sobre as proteínas, os hidrolisados e as propriedades nutricionais das proteínas. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu acho necessário explicar para vocês novamente as propriedades ácido-base dos aminoácidos, o ponto isoelétrico e a sua relação com a solubilidade das proteínas, porque assistindo a aula gravada eu achei que a explicação ficou muito confusa. Lembrando que os aminoácidos, eles são a menor porção da proteína, a gente tem a união dos aminoácidos por ligações peptídicas formando a proteína. Então, são milhares de aminoácidos que formam uma proteína. Eles podem ter essa propriedade ácido-básica tanto quando eles estão isolados como aminoácidos ou dentro da própria proteína. Então, a própria proteína pode ter esse caráter ácido ou caráter básico. Então, nós temos aqui um aminoácido que se comporta como uma substância eufólita porque ele tem propriedades ácido-básicas. Quando ele tem carga positiva e negativa na mesma molécula, a gente chama ele de íon dipolar. E por conta dessa carga negativa anular a carga positiva, ele fica sem carga e o que diminui a solubilidade dele em água. Quando ele está neutralizado, ele promove uma insolubilização da proteína. O pH no qual o íon dipolar é eletricamente neutro, ele é chamado de ponto isoelétrico. Então, o pH onde o meu aminoácido se comporta como um íon dipolar é o que a gente chama de ponto isoelétrico. Esse ponto isoelétrico, ele é uma propriedade muito importante, porque ele indica que é onde a proteína tem a menor solubilidade em água, em solução. E como os alimentos, eles, em sua maioria, eles são majoritariamente compostos por água, vai interferir na característica do alimento proteico. Então, se o pH do alimento vai interferir como que a proteína vai se comportar dentro desse alimento. Quando eu titulo com ácido este íon dipolar, eu aumento a quantidade de H+ na solução. Esse H+ vai reagir aqui com o grupo carboxílico e vai tornar esse aminoácido com carga positiva. Quando metade dos grupos carboxílicos forem protonados, ou seja, quando eu tenho a mesma quantidade de COO- e COOH, eu tenho o ponto que a gente chama de pKa, que é o pH onde a porção ionizada é igual à porção não ionizada do aminoácido. Da mesma forma, quando eu entro com base na minha solução, ou seja, eu aumento o pH da minha solução, esse íon dipolar vai começar a perder H+ para a solução. E isso faz com que ele tenha uma carga negativa. Quando a concentração de NH3+ é igual à concentração de NH2, eu tenho também o pKa2. É outro valor que a gente determina que vai ser específico de cada proteína ou de cada aminoácido e que é muito importante nas propriedades, para a gente determinar as propriedades de processamento dos alimentos proteicos. Aqui é uma curva de titulação que mostra que onde eu não tenho cargas, né, que seria aqui no zero, eu tenho o ponto isoelétrico do aminoácido. Esse ponto isoelétrico nessa curva, ele está um pouquinho abaixo do pH 7, mas os valores de pH vão mudar conforme a proteína, né? E se eu for aumentando os equivalentes de ácido aqui, eu tenho na metade aqui da minha curva o pKa1 e na metade da minha curva, quando eu vou colocando base na solução, eu tenho o pKa2, tá? E aí, para verificar qual é o pH que ele representa, meio torto aqui, está perto aqui do 10, né? O pKa2 perto do 10, o pKa1 um pouquinho assim, entre 2 e 3 aqui. Tá? Então, esses valores de pH, eles vão indicar as propriedades do aminoácido ou da proteína. E aí, falando especificamente do ponto isoelétrico e da solubilização da proteína, vamos simplificar o caso fazendo algumas suposições. Então, a primeira coisa, suponha que a proteína possua somente um grupo ácido e um básico. Então, eu tenho um grupo carboxílico do ácido aspartico e o grupo amina da lisina.
Então, lembrando que a gente está falando de uma proteína e provavelmente esse grupo carboxílico e essa amina, elas estão ligadas com o próximo aminoácido. Então, esse grupo carboxílico se liga a um NH3 do próximo aminoácido e esse grupo carboxílico vai se ligar ao NH3 do aminoácido anterior, tá? Então, isso aqui vai estar neutralizado, porque eles vão estar ligados por ligações peptídicas. Mas, na proteína, existem alguns aminoácidos que possuem resíduos ácidos e básicos que permitem que ocorra essa diferenciação de proteína mais ácida ou proteína mais básica. Então, aqui a gente está usando 2 aminoácidos que têm essa carga. O ácido aspartico ele tem a característica do grupo carboxílico ácido e a lisina tem a característica do grupo amina. Então, suponha que o grupo amina se encontre em sua forma protonada, que é quando ele está com um H a mais, né? Então, o NH3+. Ele tem uma carga, um próton aqui, comportando-se como ácido. Neste caso, ambas as cadeias laterais podem ser tratadas como ácido. As cadeias laterais que ele está falando são essas cadeias aqui, que seria o R do aminoácido, tá? Está ligado ao grupo carboxílico, é o carbono ligado ao grupo carboxílico, ao grupo amina, ao hidrogênio e ao grupo R. Esse grupo R é o que diferencia um aminoácido do outro. Então, o grupo carboxílico é um ácido e ioniza em solução, como indicado pela seguinte equação. Então, aqui eu tenho o R, que representa o resto do aminoácido, com o grupo carboxílico aqui. Na água, ele se torna ionizado, ele perde hidrogênio para a água. E neste caso aqui, o pKa é 3. Esse pKa é o pH do ácido, pK do ácido aspartico, tá? Então é o pH onde é o pKa do ácido aspartico, que é o que a gente está vendo aqui. Aí, considerando que o grupo amina é uma base, a qual reage com íons de hidrogênio em solução, formando o íon amônio. Este íon se comporta como ácido, como indicado pela seguinte equação. Então, eu tenho aqui o R, que é o resto do aminoácido, o grupo NH3, em água, ele perde hidrogênio para a água. Quando metade dos NH3 perderem hidrogênio para a água, ou quando a concentração de NH3 for igual à concentração de NH2, eu vou ter um valor de pKa. Esse valor de pKa para a lisina é 9, tá? Então, suponhando que a proteína se encontre em uma solução em pH 11. Então, eu tenho aqui o pKa do ácido aspartico é 3. O pKa da lisina é 9. Mas o da minha solução é 11. Então, como o pH é muito maior do que o pKa, tanto do ácido carboxílico quanto da amina, o equilíbrio de ambas as reações será deslocado para a direita. O que isso significa? Então, eu tenho uma carga menos 1 aqui, porque essa carga aqui ela é neutra e o ácido carboxílico é menos 1. Tendo essa carga menos 1, eu posso reescrever a equação assim, que eu tenho o NH2 ligado a uma proteína ligado ao ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico que tem a carga menos 1, as moléculas de proteína elas vão se repelir entre si e a proteína permanece em solução. Por que quando elas se repelem, elas permanecem em solução? Porque quando elas se agregam, elas formam um aglomerado muito pesado. E aí elas se insolubilizam, elas se precipitam na solução. Quando elas estão se repelindo, elas não chegam perto que tem carga negativa ali, elas têm um peso molecular menor e aí elas não precipitam. Então elas continuam solubilizadas. Agora, vamos dizer que a gente pegou e baixou o pH do alimento, da solução, para 6, adicionando ácido. Nessa situação, o pH encontra abaixo do pK da amina, mas acima do pKa do ácido carboxílico. Então, eu tenho aqui as duas reações. Como o pH 6 é maior que 3, eu continuo deslocando a reação para a direita, a reação do aminoácido ácido aqui. Porém, como o pH 6 é menor do pK 9, eu desloco para a esquerda a minha reação. E aí eu vou ter uma carga negativa e uma carga positiva. Quando eu tenho uma carga negativa com uma positiva, eu anulo as cargas. Anulando as cargas é quando a proteína está no ponto isoelétrico, as moléculas não se repelem,
atraem-se, formam agregados e precipitam. Então, ela fica insolúvel à solução. E aí eu posso escrever a reação quando eu tenho NH3+, ligados a uma proteína, ligado a um grupo carboxílico negativo. E suponhamos, por fim, que eu adicione mais ácido ao meu alimento e o pH final seja 2. Aí, nessa situação, esse pH está menor que os 2 pKas que eu tenho. E aí, a reação vai se deslocar para a esquerda, tendo um COOH e um H... Opa, não, eu coloquei errado aqui. É esse aqui, gente, é o NH3, que está escrito NN3, mas NH3. E com isso, eu tenho uma carga positiva, e essa carga positiva, as moléculas se repelem e o precipitado de proteína formado no ponto isoelétrico vai se redissolver. Então, essa proteína que precipitou, ela ficou em solução, e conforme eu baixei o pH de novo, elas se afastaram e elas se solubilizaram novamente. E aí a gente tem aqui a equação que é o NH3 ligado à proteína e ligado ao COOH. E aqui é um gráfico demonstrando a solubilidade da proteína, mostrando que no ponto isoelétrico é onde eu tenho a menor solubilidade. Quando eu vou aumentando o ácido da minha solução, do meu alimento, vai aumentando a solubilidade da proteína. E da mesma forma, quando eu aumento o pH, né, aumento a quantidade de base, eu tenho aumento também da solubilidade. Então, quanto mais próximo do ponto isoelétrico, vai diminuindo a solubilidade, tanto em pHs ácido quanto em pHs básicos. Dito isso, gente, vamos então falar sobre os hidrolisados e as propriedades nutricionais da proteína. Então, a hidrólise é uma reação de quebra. Ela vai quebrar a ligação dos aminoácidos para transformar a proteína em moléculas menores. Posso produzir peptídeos, que são pedaços da proteína com mais do que um aminoácido, ou eu posso separar isso em aminoácidos, né, que seria a menor porção das proteínas. É feito isso com o uso de enzimas. Então, a enzima vai lá e quebra a ligação peptídica. E por que a gente faz isso? Porque a gente consegue aumentar a solubilidade das proteínas, a gente consegue aumentar a dispersibilidade, que seria o quanto ela se dispersa no alimento e em solução. A gente pode melhorar a característica de formação de espuma e também melhorar a funcionalidade de emulsificação. Como elas são substâncias que se comportam como polares e apolares, elas podem funcionar como aquela substância que vai fazer a ligação do polar, que é a água, com o apolar, que é a gordura, né? Naqueles alimentos como margarina, maionese, chantilly, o próprio leite é uma emulsão. Então, como que acontece? Onde que acontece a hidrólise das proteínas? Então, aqui nós temos um resíduo de aminoácido, que é o resíduo 1, e aqui nós temos o resíduo de aminoácido, que é o resíduo 2. Eles estão ligados aqui por ligação peptídica. Essa ligação vai ser quebrada pela enzima. A enzima quebra a ligação peptídica na presença de água, com a ação da protease, a protease é a enzima. Eu tenho a separação de um aminoácido com outro aminoácido. Se eu tiver mais aminoácidos ligados aqui, eu vou ter um peptídeo, que não seria uma proteína completa, mas é uma parte de uma proteína. Se eu tiver somente o aminoácido, eu tenho a produção do hidrolisado mais purificado. Todas as ligações peptídicas foram hidrolisadas. Então, o produto final da hidrólise proteica é a mistura dos aminoácidos da proteína. Então, a proteína é constituída de diversos aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Quando eu separo essas ligações, quando eu quebro essas ligações peptídicas com a ajuda da enzima, o que eu tenho ali é um amontoado de aminoácidos soltos, livres, né? Só que essa proteólise, que é como a gente chama a hidrólise da proteína, né, a proteólise, ela pode ser incompleta, porque nem sempre o que eu quero é que eu tenha
só os aminoácidos. Eu posso querer produzir uns peptídeos, eu posso não querer hidrolisar a proteína inteira. Então, existe uma forma da gente medir o quanto de hidrólise que a gente conseguiu naquela proteína, que é por essa equação. Ela vem do inglês, degree hydrolysis, né? Então, é o grau de hidrólise, a porcentagem do grau de hidrólise é o quanto de aminoácido que eu tenho em solução, pelo quanto de aminoácido que eu teria no total, na proteína, vezes 100. Né? Então, aqui eu tenho a porcentagem do quanto de aminoácidos que foram hidrolisados. Na verdade, a principal vantagem da produção dos hidrolisados é que reduz a alergenicidade, ou seja, para de provocar alergia em algumas pessoas que teriam alergia no contato com a proteína inteira. A título de conhecimento, 90% das alergias alimentares são proporcionadas por esses 9 grupos de alimentos. Então, eu tenho no grupo 1 ali o trigo, o centeio, a cevada e a aveia. No grupo 2, os crustáceos. Depois nós temos os ovos, os peixes, o amendoim, a soja, todos os leites, seja de vaca, de cabra, de búfala, as nozes e as castanhas. Então, 90% das alergias alimentares vêm desses grupos. Vamos ver então um exemplo das proteínas que tem no leite. A caseína, a beta-lactoglobulina e a alfa-lactoglobulina são as proteínas do leite que mais produzem alergia, quando elas estão íntegras, como proteínas. Os hidrolisados dessas proteínas, que seria pegar o leite ou separar essas proteínas e hidrolisá-las, possuem menor alergenicidade. Então, as pessoas que têm alergia ao contato com a caseína, muitas vezes não têm alergia no contato com a caseína hidrolisada. A indústria de alimentos preparar a proteína hidrolisada vai diminuir a chance ou permitir que pessoas que têm alergia às proteínas do leite possam consumir produtos com leite, né? Isso não tem nada a ver com a intolerância à lactose. A lactose ela é um açúcar e ela provoca uma intolerância, não é uma alergia. Quando a gente fala em alergia, a gente sempre está falando de proteína, porque tem a ver com a imunoglobulina e com uma parte da proteína que, quando ocorre a hidrólise, essa parte é subtraída da proteína. E aí ela acaba não produzindo ou tendo menor risco de produção de alergia. E por isso que esses hidrolisados são ingredientes para alimentos infantis. Por isso que a gente também tem alimentos infantis com um valor muito alto, né? Porque existe todo um processo para poder fazer a hidrólise, e aí tem esse custo do processo. Alimentos também para dieta enteral, que são aquelas dietas de pessoas hospitalizadas que se alimentam por sonda, né? Então, são pós que são dissolvidos em água e aí pessoas em UTI, pessoas que não estão se alimentando, que recebem alimentação por sonda, recebem esse tipo de alimento também. E para idosos, né, que já tem o seu processo digestivo envelhecido por conta da idade, e aí já não funciona tão bem, seria uma forma de auxiliar na digestão desses alimentos. E a desvantagem da produção da hidrólise é uma desvantagem sensorial, porque muitas vezes produz peptídeos que são amargos. E o amargor, ele tem um limite para o alimento, né? A gente não pode ter uma coisa que deveria ser adocicada ou uma coisa que deveria ter um sabor neutro, trazer um sabor amargo. Então, é um desafio para a indústria mascarar esse sabor que é gerado na hidrólise de algumas proteínas. É interessante contar para vocês que eu tenho uma aluna que está desenvolvendo um TCC e a proposta dela é fazer uma sobremesa proteica utilizando um hidrolisado de proteína do soro, que a gente popularmente conhece como whey protein. E a gente fez as análises, ela fez a sobremesa, a gente fez as análises sensoriais e a receita que ficou mais gostosa foi a que tem mais whey. E isso surpreendeu a gente, porque a gente é onde existe aquele gosto amargo, né?
que poderia ter trazido problema para a nossa sobremesa. Mas aí bastou a gente usar chocolate ao leite, em vez de usar um chocolate amargo, e aí o sabor acabou se equilibrando e a sobremesa ficou muito bacana. A indústria ela acaba buscando soluções para utilizando outros ingredientes que mascarem esse sabor amargo. Por isso que os whey protein aí para vender, eles não tem só whey, eles têm saborizante, tem maltodestrina, tem outras coisas que vão auxiliar na redução da percepção do amargo. E aí, falando das propriedades nutricionais das proteínas, a qualidade da proteína ela é medida pela quantidade de aminoácidos essenciais que ela tem, que são, dos 21 aminoácidos, são esses aqui: a fenilalanina, a histidina, a isoleucina, a lisina, a leucina, a metionina, a treonina, o triptofano e a valina. Eles são chamados de aminoácidos essenciais porque o nosso organismo não consegue sintetizá-los. A gente precisa adquirir esses aminoácidos a partir da dieta. Então, os outros aminoácidos que não estão nessa lista, o nosso DNA ele é capaz de sintetizar. E aí, quando a gente está falando de qualidade nutricional, a gente leva em consideração os aminoácidos essenciais que tem naquele alimento, já que a gente precisa consumir a partir da dieta. E outra coisa é a digestibilidade, que a digestibilidade é o quanto do nosso organismo consegue aproveitar daquela quantidade de proteína que tem no alimento. Muitas vezes, o alimento proteico ele tem uma grande quantidade de proteína, mas o nosso organismo não consegue aproveitar toda ela. E isso é a digestibilidade. Essa digestibilidade, ela é comparada ou do conjunto de proteínas que a gente tem no ovo e do conjunto de proteínas que a gente tem no leite, porque são proteínas que são de alta digestibilidade. A gente aproveita tudo ou quase tudo da quantidade de proteína que tem ali nesses alimentos. Então, comparando com essas, as outras são classificadas. Aqui é uma tabela da quantidade de aminoácidos que a gente tem em cada proteína. Então, nós temos aqui os aminoácidos essenciais. E aqui nós temos os alimentos, né? Ovo, leite de vaca, carne, peixe, etc. Esses valores aqui são a quantidade de aminoácido que tem em cada alimento na unidade de miligrama por grama de proteína. Então, dentre a quantidade de proteína que tem no ovo, ele tem 22 miligramas de histidina, 86 miligramas de leucina e no final soma-se 512 miligramas de aminoácidos essenciais por grama de proteína. A cada grama de proteína eu tenho essa quantidade aqui de aminoácidos essenciais. Mais da metade, né? É aminoácido essencial, o resto são os aminoácidos que a gente consegue produzir pelo nosso corpo. O conteúdo proteico é de tudo que tem no ovo, o que é proteína? Então, assim, o ovo tem carboidrato, ele tem vitamina, ele tem pigmentos, ele tem água, ele tem gordura, lipídios, né? E ele tem proteína. Quanto de tudo isso que tem no ovo é proteína? 12%. No leite, 3,5% do leite é proteína. Carne, 18% da carne é proteína. O resto é água e as outras coisas que tem na carne. Peixe, 19% é proteína e assim por diante, tá? Esse score químico, ele é a porcentagem de aminoácidos essenciais daquele alimento em quantidade suficiente. Então, tem alguns alimentos que têm o aminoácido essencial, mas não têm quantidade suficiente. Aqueles que têm em quantidade suficiente vão receber 100%, que é o caso do ovo, do leite de vaca, da carne, do peixe e da soja. O único alimento que está nessa lista com 100% de score químico, que não é de origem animal, é a soja. Então, quando a pessoa resolve se tornar vegetariana,
para ela atingir a porcentagem de aminoácidos essenciais que ela precisa na dieta, ela precisa misturar muitos vegetais. Ela não pode comer só um tipo de vegetal, ela precisa comer diversos grupos de vegetais para garantir que ela vai ter essa quantidade de aminoácido essencial na dieta. É possível adquirir todos os aminoácidos essenciais com a dieta vegetariana, mas é muito importante que se varie os vegetais e leve em consideração a quantidade deles também. Muitas vezes tem que comer mais para você poder ter a quantidade de aminoácidos essenciais certinho. Para conseguir a mesma quantidade de aminoácidos do ovo, em quantidade, eu teria que beber o peso em 4 vezes mais leite, porque aqui, a quantidade de proteína aqui, de aminoácidos essenciais por grama de proteína é praticamente igual. Só que eu tenho 4 vezes mais proteína no ovo do que no leite de vaca. Então eu teria que tomar 4 vezes mais leite de vaca para ser a mesma coisa do que consumir o ovo. Mesmo peso, né, digamos assim. E aqui é a outra classificação, né? Então a gente falou sobre a classificação da qualidade da proteína pelo tipo dos aminoácidos essenciais e a quantidade de aminoácidos essenciais. E a outra forma de avaliar uma qualidade da proteína é a digestibilidade, que é a biodisponibilidade da proteína, o quanto o nosso organismo consegue quebrar e absorver daquela proteína. Então a gente tem aqui a digestibilidade da proteína do ovo é de 97%, do leite e do queijo é de 95%, da carne e do peixe de 94%, do glúten, que é a proteína do trigo, 99%, da farinha de trigo branca 96%, do isolado de soja 95%, do amendoim 94%. O resto é abaixo de 90%. E existem também umas alterações que podem acontecer nos alimentos proteicos pelo processamento de alimentos. Então, quando a gente processa alimentos, a gente aquece, a gente resfria, a gente seca, a gente aplica os produtos químicos que seriam os antioxidantes, os conservantes, os aromatizantes, os antes da vida e os emulsificantes. O processo de fermentação também, que é o consumo normalmente de açúcar, de carboidrato, para a transformação de ácido, de álcool, para produzir CO2, né, que é a fermentação da panificação. Então, quando a gente tem ali micro-organismos que estão consumindo coisas dentro, nutrientes dentro do alimento, pode ter alguma alteração nas proteínas. O processo de irradiação, que é passar o alimento por raios gama para que a gente elimine os micro-organismos. Então, são todos processos de transformação que a indústria de alimentos, no geral, tem pelo menos um deles, e que podem causar alterações na estrutura da proteína. O principal de todos eles, que tem em quase todas as indústrias, é o aquecimento, e é o que a gente vai falar basicamente aqui. Então, o aquecimento ele provoca mudanças que afetam o valor nutritivo e as propriedades funcionais das proteínas. Quando a gente tem aplicação de tratamento térmico moderado, o que seria isso? Temperaturas de 60 a 90 graus Celsius por 1 hora ou menos, né? Então, você aplica calor por 1 hora ou menos 60 a 90 graus Celsius. E pode ocorrer a desnaturação com insolubilização. Então, a proteína, na aula passada, vocês viram que ela é globular, ela se enrola e na estrutura terciária, e quando ela sofre a desnaturação, as ligações que ocorrem dentro daquela molécula para manter a parte hidrofóbica dentro da proteína, elas se rompem e aí essa proteína se desenrola. Quando ela se desenrola, ela expõe a parte hidrofóbica. Expondo a parte hidrofóbica, ela não mais se solubiliza na água, porque ela é hidrofóbica. Então, a parte hidrofílica, ela até poderia se solubilizar na água, mas fica competindo com aquela parte hidrofóbica e acaba ocorrendo a insolubilização. Outra coisa que pode provocar o tratamento térmico moderado é a desnaturação com melhora na digestibilidade. É o exemplo de quando a gente
cozinha uma carne. Então a gente aplica calor na carne e a carne fica mais palatável. Ela fica mais fácil ela fica mais macia, né, pra gente mastigar, mas ela também fica mais digerível. E no caso, por exemplo, de proteínas vegetais, ela é necessária para melhorar a digestibilidade. Que proteínas da soja, da ervilha, do feijão são muito pouco digeríveis se eles não passarem por cozimento. É ruim também, né? Não é palatável morder um feijão cru. Também ocorre a inativação de enzimas com melhoria sensorial. Então, as enzimas, como a gente vai ver na aula de amanhã, elas são proteínas. E quando a gente aplica calor, se a gente desnatura a proteína, e se essa proteína é uma enzima, a gente inativa ela, a gente faz com que ela perde a atividade dela. E as enzimas, elas são responsáveis por muitas reações de deterioração dos alimentos. Quando a gente desnatura, elimina a atividade da enzima, a gente aumenta a vida de prateleira do alimento. E também, por último, desnatura os fatores antinutricionais e as toxinas microbianas. Na aula passada também foi falado da tripsina. A tripsina ela é produzida dentro do nosso organismo, no nosso sistema digestivo. Ela é produzida para ajudar na digestão das proteínas. E algumas proteínas vegetais possuem substâncias que inibem a tripsina. Então, se eu consumo uma proteína e ela traz junto dela um inibidor de tripsina, eu não vou conseguir digerir direito aquela proteína, porque a tripsina ela é necessária para digerir a proteína. Então, o calor faz com que eu inative os inibidores de tripsina. Isso é especificamente importante para proteínas de origem vegetal, a soja, por exemplo. E as toxinas microbianas. Tem umas toxinas que são produzidas por micro-organismos que fazem mal para nós. Uma delas é a toxina botulínica, que ela é produzida pelo Clostridium botulinum. E se a gente ingerir essa quantidade dessa toxina, a gente pode até morrer, porque é a toxina que faz mal, não é o micro-organismo que faz mal, no caso do botulismo. Outra alteração química que acontece é a chamada racemização. Ela acontece nessas 3 situações aqui. Quando eu tenho uma tostagem acima de 200 graus Celsius, e isso facilmente a gente consegue quando a gente frita e quando a gente assa carnes, normalmente. Quando eu tenho uma hidrólise ácida, ou seja, eu vou hidrolisar minha proteína e eu faço essa hidrólise em meio ácido, ou quando eu vou produzir a proteína texturizada, que é feita em meio alcalino. Então, a proteína texturizada, a que a gente conhece é a da soja. Então, a soja ela sofre um processo que é em meio alcalino para produzir uma textura, por isso que é proteína texturizada, que quando essa soja for utilizada na culinária, ela vai dar uma impressão de carne moída, ela vai dar uma característica que ela é de carne moída. Só que esse processo acontece em meio alcalino. E aí ele pode produzir a racemização. E o que é a racemização? Então aqui a gente tem um aminoácido. Nessas condições, né, de pH alcalino e de tostagem a 200 graus Celsius, como eu tenho um meio básico, aqui eu tenho essa hidroxila, ela vai me roubar esse hidrogênio. Roubando esse hidrogênio, ela produz um íon carbânio, que chamam aqui. Então, esse aqui é um resíduo de aminoácido que a gente chama de L-aminoácido. Quando eu retiro o hidrogênio daqui, eu produzo um íon chamado carbânio. Se eu devolvo esse hidrogênio ao meio, eu posso produzir, esse hidrogênio ele pode se ligar tanto no topo do resíduo do aminoácido quanto no fundo. E se ele saiu do topo e se ligar no fundo, eu estou produzindo um resíduo de D-aminoácido. Então, é o mesmo aminoácido, só que um é levógero e o outro é destrógeno. Por conta da diferença de posição que se encontra o hidrogênio. Qual é o problema disso? O problema é que nosso sistema digestivo é incapaz de digerir esse tipo de
resíduo. Então, como esse hidrogênio ele pode se ligar tanto no topo quanto no fundo, eu ainda vou ter uma proteína que tem resíduos de L-aminoácido. Mas parte dela vai se tornar D-aminoácido, e daí eu não vou aproveitar toda essa proteína que eu estou ingerindo, porque diminui a digestibilidade. Da mesma forma que ele pode ficar sem o hidrogênio, pegar essa carga aqui, transformar isso numa dupla ligação para estabilizar a molécula, aí produz esse composto desidroalanina, que vai fazer várias ligações cruzadas dentro da molécula de proteína. Essas ligações cruzadas nós também não somos capazes de quebrar. As nossas enzimas não quebram. Então, tanto produzindo D-aminoácido quanto produzindo a desidroalanina, eu vou ter redução da digestibilidade. Não acontece com toda a proteína, com todos os aminoácidos daquela proteína, mas parte deles vai diminuir a digestibilidade. Outra reação é a reação de pirólise. Pirólise é a queima, né? Então, a uma temperatura muito alta, ela degrada a molécula até que é como se pegasse fogo, ela queima mesmo. E no processo de degradação por pirólise, eu tenho a produção de compostos que são carcinogênicos. Então, produtos que são feitos em temperaturas muito altas e por pouco tempo, né? Que às vezes são aquela carne que é selada, a carne que vai para a churrasqueira que tem contato com fogo. É possível que se desenvolva ali alguns compostos carcinogênicos. As ligações cruzadas, que podem ser feitas a partir da racemização também, que a tripsina, que faz parte da digestão das proteínas, ela não consegue clivar, que seria quebrar a ligação cruzada. E aí, se eu tenho a produção de ligações cruzadas, eu tenho redução da digestibilidade. A oxidação, então, quando a proteína tem contato com lipídios oxidados, então pode acontecer oxidação de vários resíduos de aminoácidos e a polimerização de proteínas. E a reação de Maillard também, que utiliza-se de aminoácido para acontecer. Então, quando ela pega o aminoácido para fazer a reação de Maillard, ela degrada o aminoácido e daí ele já não serve mais para nós como nutrição, nutricional. Daí mexe também com a parte das mudanças sensoriais. Em condições alcalinas, as reações que podem acontecer é a de racemização de aminoácidos e a formação das ligações cruzadas. E normalmente acontece com esses aminoácidos aqui, arginina, treonina, cistina, serina e cisteína, que são lentamente destruídos. Em meio ácido, é o triptofano que é rapidamente destruído, ainda mais se a gente aquece. A luz ultravioleta, que é utilizado para esterilização em alguns processos, destrói o triptofano, a tirosina e a fenilalanina. A oxidação de lipídios, os produtos da oxidação de lipídios vai destruir os aminoácidos sulfurosos. Então, tem um grupo ali de aminoácidos que tem um resíduo de enxofre. Esses aminoácidos, eles correm risco aí serem destruídos pela oxidação de lipídios. E quando eu tenho um processo de aquecimento a seco e ocorrem as reações de escurecimento, isso pode envolver todos os aminoácidos, especialmente a lisina, a treonina e a metionina, que são sensíveis, mas pode envolver todo o tipo de aminoácido. E todas essas alterações químicas que a gente está falando aqui, elas são alterações que podem ocorrer dentro da indústria de alimentos, porque os alimentos eles têm características ácidas, tem outros que a gente utiliza de processo básico, a gente aquece, a gente cozinha, a gente aplica outras substâncias químicas. A proteína normalmente não é isolada, então a gente tem um alimento que ali tem proteína interagindo com lipídios, que se esses lipídios sofrem oxidação, vão ter destruição de aminoácidos, e assim por diante. É melhor a gente consumir tudo cru? Não, porque existem algumas coisas que têm inibidor de tripsina, não produz um sabor, nem tudo tem sabor agradável cru,
e nem sempre a digestibilidade é boa quando a gente não aplica o aquecimento. Então, a questão é, o processamento transforma os alimentos, transforma as proteínas, tem consequências, mas ele é necessário para que aconteça o consumo e ele continua carregando a parte nutricional necessária, os nutrientes necessários que a gente precisa consumir.